Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do Fiagro AGRX11 da ex-gestora. E a gente vai tratar do relatório do mês de setembro, que se refere aos pagamentos que foram feitos agora no mês de outubro. Mas antes a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield espetacular de 19,8%. Você não ouviu errado, 19,8%. Praticamente 20% ao ano. Tem motivo para isso? Tem, e a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que, contudo, no entanto, todavia, o fundo está com P sobre VP de 0,77, ou seja, o fundo se encontra no momento com 23% de desconto. Basicamente é por causa desse desconto na cota de mercado que faz esse P sobre VP ficar tão baixo que esse dividend yield está maior. Para quem não sabe, eu gosto sempre de relembrar, quanto menor o valor da cota, maior o valor do dividend yield, considerando os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses constante, que é o correto. E é por isso que eu faço aquele ajuste do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, como se o valor da cota de mercado estivesse igual ao patrimonial, deixaria o P sobre VP1 para nos dar um dividend yield dos últimos 12 meses mais real. Se o fundo não tivesse com esse desconto tão espetacular, esse dividend yield cairia de 19,8% ao ano para 15,3% ao ano, que eu ainda considero um dividend yield bom, segundo aquele meu critério, considerando o rendimento mínimo base percentual baseado em fundos imobiliários tops high grade, que é 11,5%, mais 3% de prêmio por investir aqui num Fiagro High Yield, daria 14,5% ao ano, e aqui ainda está acima disso, mesmo depois do ajuste. A gente vai ver por que essa cota está tão descontada. Um dos motivos, que não é nem o principal, é que o último dividendo pago por ele, nesse mês, foi de apenas 9 centavos, o que dá um yield do mês de 0,96% ao mês, que é um yield baixíssimo, principalmente considerando que ele é um Fiagro High Yield. Se ele não fosse High Yield, se fosse um High Grade, seria bom esse yield aqui. Esse yield foi no dia da Datacom, 0,96. Mas se fosse hoje, como o fundo caiu mais ainda depois desse dividendo, o valor do yield já seria 1,13. Ou seja, 1,13, aí o yield começa a se tornar interessante, claro, para quem comprar no valor atual. E a gente vai saber de todos os detalhes porque que o fundo está caindo tanto no último mês e é agora. E só para ilustrar a situação, no dia 18, que foi o dia da bomba, para quem não sabe, o principal motivo que eu falei para vocês do fundo tá tão desvalorizado é o problema com a AgroGalaxy. E aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho sobre um vídeo que eu fiz sobre os Fiagros, todos os Fiagros que foram afetados pela AgroGalaxy nesse dia 18 de setembro do mês passado. Para quem quiser assistir e que não assistiu ainda, veja lá como e quais foram os fundos que foram afetados por esse problema da AgroGalaxy. Na realidade, o AGRX foi um dos fundos mais impactados por esse problema da AgroGalaxy. Mas se você prestar atenção, do dia 18 até a mínima dele aqui, dentro do mês de setembro, ele caiu apenas 8,5%. 8,5%, considerando que a AgroGalaxy tem uma dívida com o fundo de cerca de 5%, foi uma queda bastante pequena. Por quê? Porque teve vários outros Fiagros que tiveram uma queda muito maior, tendo dívidas às vezes até menores. Por exemplo, eu cito o caso do AZQ. A AgroGalaxy tem uma dívida com o fundo de cerca de 0,5% e ele caiu quase 12%. Nesse início, por exemplo, pós essa explosão da bomba da AgroGalaxy, o fundo caiu já uns 6%, e aqui não. A AgroGalaxy tinha uma dívida de 5% com o fundo e a queda foi de apenas 8%. Depois estabilizou, você vê aqui, nos próximos dias estabilizou, chegou a ter uma alta, depois de bater aqui a mínima de 8,93, teve uma alta, e após a data X, que foi exatamente aqui, o fundo começou a despencar de novo. Tava 9,30 e agora tá apenas 7,90, segundo aqui, e aqui 7,92. Você vê que a queda daqui para cá foi de mais 15%. E por que teve essa queda? Por causa daquele dividendo que ele pagou, 9 centavos. Para mim, que ficou claro foi o seguinte, teve a bomba da AgroGalaxy, caiu aqui 8%. Aí o pessoal disse, o fundo me paga 13 centavos por mês, meus amigos. Nos últimos meses está pagando 3 centavos. No ano passado e no começo desse ano ele pagava 15 centavos. Eu não quero saber de problema com a AgroGalaxy. Eu vou comprar mais. Aí começou a subir de novo. Só que quando veio a bomba, segunda bomba, digamos assim, do dividendo pago no mês de outubro ser apenas 9 centavos, aí sim, isso impactou o valor da cota sensivelmente, que teve uma queda de mais 15% do valor que ele estava. Se você ver daqui até esse momento, ele caiu 19%, mas a maior queda foi exatamente por causa da queda dos rendimentos. O pessoal não estava nem ligando muito pro problema da AgroGalaxy, se ela não tivesse impactado nos dividendos. Como impactou os dividendos, aí sim, o pessoal começou a saber
sair. Até porque 9 centavos, meus amigos, é a pior distribuição de dividendos do AGRX11 na história do fundo. Do comecinho do fundo, ele tinha pago alguns meses menos, tipo 11 centavos, 12 centavos. Aí depois começou a pagar mais e ficou 15 vários meses, depois caiu para 14. Teve um mês ruim, se eu não me engano, nesse ano, que caiu para uns 12. Aí depois voltou a 13, ficou 13. O pessoal achou que não ia impactar esse problema da AgroGalaxy, mas impactou, e a gente vai ver isso no relatório. Por que houve esse impacto na distribuição de dividendos a partir do relatório? A gente vê que o fundo está com a cota patrimonial em setembro, no final de setembro, de R$ 10,18 e 182 milhões em patrimônio líquido. Essas taxas aqui eu sempre comento. Essa taxa do CDI é high yield e essa taxa IPCA é high grade. Porém, ele investe pouco em ativos de IPCA. Esse é o detalhe. Por isso que a pegada dele fica sendo mais high yield mesmo. Então ele fala que no mês de agosto, a AgroGalaxy não pagou nem a parcela de juros nem a amortização devida no mês. Foi o primeiro fundo que foi afetado pela AgroGalaxy que falou isso claramente no relatório, porque alguns não deixaram claro que a AgroGalaxy não pagou no mês. Eles foram afetados realmente. A AgroGalaxy nem pagou a amortização e nem pagou juros. E vai mostrar aqui no relatório um tópico que detalha os impactos da operação junto à revenda nas distribuições do fundo. A revenda que ele fala é a AgroGalaxy. A AgroGalaxy, para quem não sabe, é uma revenda de insumos. Ele vai contar detalhes dessa operação. A gente vai ler isso aqui porque é importante. Por isso, a gestão realizou a venda de ativos, o que causou um resultado extraordinário positivo. Então, mesmo com esse resultado extraordinário positivo, que a gente vai ver daqui a pouquinho na DRE do fundo, o fundo não conseguiu pagar mais de 9 centavos. Por quê? A gente vai mostrar para você daqui a pouquinho também. Adicionalmente, ocorreu o pré-pagamento de uma operação. Isso gerou uma receita por causa de uma taxa de pré-pagamento. Na realidade, essa taxa de pré-pagamento é quando uma operação é pré-paga, ele toma uma multa. Isso aqui é uma multa que ele devedor pagou porque ele pagou antes do vencimento. Estes eventos, ou seja, essas duas coisas que ele fez, venda de ativos e essa multa, geraram receitas extraordinárias equivalentes a 12 centavos por cota. Ou seja, 12 centavos por cota só por causa disso. E mesmo assim o fundo não conseguiu pagar mais do que 9 centavos. Mas tem um motivo para isso que a gente vai ver na DRE daqui a pouquinho. Então, no final das contas, os rendimentos foram apenas 9 centavos referentes ao mês de setembro. Mostrar isso aqui daqui a pouquinho na DRE com mais detalhes. Vamos lá, em relação ao caso da AgroGalaxy, que foi mostrado ao público no dia 18 de setembro, como eu mostrei naquele vídeo que eu coloquei o card aqui no começo. E o pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy foi aceito no dia 1º de outubro. A gente vai ler essa parte aqui importante. As dívidas da AgroGalaxy totalizam 4,7 praticamente bilhões, meus amigos. É muito dinheiro que a AgroGalaxy deve para muita gente. E essas cobranças estão temporariamente suspensas por 180 dias, ou seja, 6 meses, para a AgroGalaxy preparar um plano de reestruturação e começar a negociar essas dívidas. Em setembro, o fundo tinha em exposição AgroGalaxy um CRA de 10.123.000. Por causa desse problema, o administrador do fundo, que é a Genial Investimentos, fez uma provisão de perdas de 1,55 milhão. Isso aqui é uma PDD que chama, provisão para devedores duvidosos. Isso equivale a 15% do valor do ativo, ou seja, 9 centavos. 9 centavos por cota. Basicamente, isso aqui ele está falando do valor patrimonial. E realmente a gente vai ver daqui a pouquinho na carteira do fundo que eles cortaram esse valor. Ou seja, teve 10.123.000 menos 1,5 milhão. Isso corresponde ao que? A amortização e aos juros que não foram recebidos no dia 18 de setembro. Eles já desprezaram a amortização e os juros, e esse 1,5 milhão é o que a AgroGalaxy deveria pagar ao fundo e não pagou. As receitas extraordinárias foram 12 centavos, que a gente já tinha falado na página anterior. Por causa disso, desse problema da AgroGalaxy, mesmo tendo as receitas extraordinárias de 12 centavos, o gestor resolveu reduzir a distribuição de dividendos para 9 centavos, como a gente viu, e aumentar a reserva do fundo, que agora, no mês de setembro, ficou 11 centavos, ou seja, 11 centavos acumulado, por isso que o fundo não pagou os 13 centavos que vinha pagando. Não foi nem por falta de dinheiro. Se ele quisesse pagar os 13 centavos, teria pago os 13 centavos. Só que a reserva teria ficado só de 7 centavos. Ele resolveu aumentar a reserva, já prevendo dificuldades para pagar os dividendos nos próximos meses, e já sabia que não ia conseguir mais manter esse patamar de 13 centavos. Basicamente foi isso. Só que aconteceu o seguinte: evento subsequente, ou seja, nesse mês de outubro, no dia 11 de outubro, o administrador
do fundo, a Genial, resolveu aumentar a provisão para 50%. Naquele momento inicial, a provisão, a PDD, tinha sido de 15% do valor da dívida com o fundo, aquele 1,5 milhão que a gente viu. E agora eles aumentaram para 50%. Ou seja, agora é como se estivesse cortando, considerando perdido 5 milhões daqueles 10 milhões do fundo. E com isso teve um aumento no volume provisionado, um impacto adicional, ou seja, extra. A gente já tinha visto que o impacto era 9 centavos, teve um impacto de mais 20 centavos por cota. Basicamente, no final das contas, foi um impacto de cerca de 30 centavos por cota. Isso aqui, para mim, é impacto patrimonial. Mas isso ele vai mostrar na DRE também como é que ele fez. Essa provisão adicional impactará o resultado a ser distribuído no período de competência de outubro. Ou seja, essa é a grande bomba que nos traz esse relatório. Pode ser por isso também que hoje tenha caído ainda mais a cota do fundo, porque o pessoal que pegou esse relatório viu isso e resolveu vender suas cotinhas, já sabendo que no mês de outubro agora, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos em novembro, vai ter um impacto, deixa claro de quanto. Pode ser que ele pague só os 9 centavos novamente ou até pague menos. Pode pagar menos. Chegamos aqui à DRE do fundo e a gente vê que a DRE dele é por competência, só que essa DRE exclui os efeitos de marcação a mercado dos títulos, tanto se forem positivos como negativos. Tem vários fundos que lançam na DRE do fundo os efeitos, tanto de marcação positiva como marcação negativa. Aqui ele não faz isso. Então, excluindo isso, no final das contas, a gente vê aqui, por exemplo, que a receita no mês de setembro foi até maior. Mas foi maior por quê? Por causa dessas outras receitas. Essas outras receitas está aqui, ó. Foi 80 mil da multa de pré-pagamento daquela operação, que ele até agora ele só falou que teve essa multa, mas ele não falou qual foi o devedor, e também do ganho que ele teve, que pelo jeito foi um ganho estúpido, proveniente das vendas de ativos. Aqui dá a entender que é um ganho de capital, ou seja, teve um ganho de capital absurdo de mais de 2 milhões e 100 mil. É um senhor ganho de capital isso aqui, fora esses 80 mil, que deu 2 milhões e 221 mil, essas outras receitas. Isso aqui deu uma diminuída nesse impacto das provisões, ou seja, o fundo lançou aqui na DRE o valor daquela provisão de 1,5 milhão. E mesmo assim a receita do fundo foi melhor nesse mês de setembro em relação a agosto. E se você olhar em relação à maioria dos meses anteriores, quase 2 milhões e 800 mil de receita. E as despesas são quase constantes, não mudam muito. Então, no final das contas, eu vou mostrando aqui para vocês, o lucro do fundo no mês de setembro foi 2 milhões e meio, basicamente. O que nos dá um lucro por cota de 14 centavos. E ele pagou quanto? 9 centavos. Então, tecnicamente, ele colocou mais 5 centavos por cota em reserva, a partir desse lucro aqui. Só que aí ele falou, lá em cima, vocês viram, que ficou com 11 centavos por cota. Por que 11 centavos por cota? Porque ele já tinha 1 milhão. Então ele adicionou, que aumentou praticamente mais 1 milhão. Esses 2 milhões, é exatamente aquele 11 centavos por cota que ele falou lá em cima. E você vê a queda na cota de mercado, ó, de agosto para setembro. Aqui, sem o problema da AgroGalaxy, o fundo estava praticamente com o P sobre VP1, exatamente porque ele era um dos fiagros que não tinha problema algum e que estava pagando muito. Aqui com a AgroGalaxy, a cota já caiu, foi muito. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui a GRX11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição aproveitando esse momento ruim, que a cota de mercado está quase dada, de tão barato que tá, ou ao contrário disso, você já tá pé da vida com o fundo, porque ele pagou apenas 9 centavos e ainda arranjou esse problema aqui da AgroGalaxy para ele? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinha, me diga quais são os seus fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, que acabou de bater a marca de 4 mil inscritos, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado sobre fiagro, FIINFRA, fundo imobiliário e até mesmo ação? Se inscreva agora, agorinha mesmo, não pense mais nada, se inscreva agora, já deixa aquele likezão também sem pensar muito, deixa aquele like, comente aqui e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair para aumentar o engajamento e a gente conseguir uma quantidade alta de views para no mês que vem estarmos trazendo mais um relatório do mês de outubro aqui do AGRX11 para vocês. Chegamos aqui na carteira do fundo e a gente vê que o fundo não é um fundo muito diversificado não, meus amigos. Ele tem poucos ativos. A gente vê nessa coluna o tipo de ativo. Você vê que ele majoritariamente é um fundo que investe em CRAs mesmo. Aqui ele não fala, mas ele tem dinheiro em carteira, tanto que se você tiver prestado atenção, o valor patrimonial dele é 182 milhões e ele tem apenas 163 milhões em ativos do agronegócio, que é em CRA e FDIC, ou seja, ele tem cerca de
de 19 milhões, quase isso, na carteira, em dinheiro. Aqui tem os nomes dos devedores. Aqui eu marquei e destaquei a AgroGalaxy e destaquei também os 3 FDIC Fiagro que o fundo tem. Aqui o fundo já remarcou o valor da dívida da AgroGalaxy para 8 milhões 610. Foi exatamente aquele desconto de 15% da PDD que afetou aqui o volume de dinheiro investido. Mas a gente já viu que nesse mês teve uma remarcação para 50% do valor, ou seja, no próximo relatório aqui na carteira do fundo deve estar a marcação da AgroGalaxy na faixa de 5 milhões, deve aparecer 5 milhões e alguma coisa, então a gente já espera isso no mês que vem. Aqui a gente tem nessa coluna como é feito o pagamento, semestral, mensal. Aqui a gente vê o indexador, você vê que ele tem pouca coisa IPCA, ainda tem um prefixado, majoritariamente ele é um fundo de CDI e as respectivas taxas aqui, você vê que ele tem algumas taxas bem altas, principalmente essa aqui, o Cerrado é CDI mais 8, aqui esse FDIC do Xingu é CDI mais 9,55, esse da Valéria aqui é CDI mais 8,5 e esse aqui também é alto. Na média vai dar aquele CDI mais 5,4 que ele falou pra gente. Como eu falei, não dava para o fundo ter uma pegada que não fosse high yield, porque o que ele tem em IPCA é quase nada. É muito pouco que ele tem em IPCA. Se você olhar aqui, o valor do percentual da carteira, você vê que esses 4 aqui, por exemplo, estão passando daqueles limites que eu falo para vocês. Como eu sempre falo para vocês, para mim o ideal é no máximo 5% de exposição num devedor. Até 8%, assim, no limite do limite é aceitável. Aqui já passou aquele limite do limite. Há bem pouquinho, mas passou. E aqui passou mais ainda. E esses dois não. Esses dois passaram bem, acima de 10. Então, o ideal é que ele reduzisse as exposições aqui. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora. Agorinha mesmo. Não perca mais seu tempo. Rumo aos 5 mil inscritos. Rumo aos 5 mil inscritos. Deixa aquele likezão, ative o sininho e comente aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o máximo possível para no mês que vem trazermos mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do nosso AGRX11 da X Gestora. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!